Esse é o ano que deveria encerrar a dúvida. É assim que a história costuma ser contada. A borda branca do mapa finalmente recebe nomes, rotas, bandeiras e coordenadas. Só que esse ano não resolve nada. Ele abre uma fenda, porque, dentro de poucos meses, 3 expedições navais de 3 potências diferentes alcançam a mesma fronteira de gelo sem um plano comum, sem comunicação entre si e sem motivo aparente para convergir tão precisamente. E quando voltam, acontece a única coincidência que realmente importa. Os relatos públicos seguem adiante, mas aquilo que tocava a pedra exposta, o interior da costa e certas formas vistas além do gelo começa a sumir do registro. A versão oficial chama isso de competição imperial. Ambição científica, espírito do século, faz sentido à distância. Faz menos sentido quando se aproxima o rosto dos homens que estavam a bordo. Charles Wilkes pela Marinha Americana, Jules Dumont d'Urville pela França, James Clark Ross pela Grã-Bretanha. 3 nomes preservados nos manuais como exploradores de uma mesma era, 3 missões apresentadas como capítulos paralelos de uma expansão previsível. Mas não é a simultaneidade que perturba primeiro, é o retorno. Os 3 regressam ao mundo legível com algum tipo de atrito preso aos documentos. Não exatamente escândalo, não exatamente revelação, algo mais difícil de isolar. Trechos divergentes, oficiais que descrevem uma coisa em correspondência privada e outra em relatórios públicos. Anotações que aparecem em versões preliminares e desaparecem quando o material é publicado. O problema não está naquilo que cada governo quis exibir, está na semelhança do que cada um preferiu aparar. Se fosse só Wilkes, ainda haveria conforto na explicação burocrática. Um comandante difícil, oficiais em conflito, registros imperfeitos. Se fosse só Ross, seria possível culpar a disciplina vitoriana, o filtro do almirantado, a tendência britânica de transformar espanto em precisão seca. Se fosse apenas D'Urville, sobraria a saída mais fácil de todas: arquivos incompletos, perdas de percurso, o acaso cruel que frequentemente persegue grandes viagens. O incômodo nasce porque não é um caso isolado. É um padrão que atravessa 3 marinhas, 3 idiomas e 3 estruturas de poder que não tinham razão para proteger o mesmo silêncio. O que aparece nos materiais laterais não é uma confissão. Não existe uma frase limpa dizendo que encontraram ruínas, muros, cidades ou qualquer coisa desse tipo. O que existe é pior, porque é mais difícil de neutralizar. São homens treinados para descrever costa, vento, profundidade e perigo, tentando nomear algo que não se comporta como geologia comum. Falam em regularidade onde esperavam fratura, em alinhamentos onde o natural deveria parecer arbitrário, em faces de rocha que, sob certas condições de vento, surgiam limpas demais, retas demais, quase organizadas demais para uma paisagem que os próprios autores tratavam como primordial. No papel impresso, isso encolhe. Nas cartas, o vocabulário muda. Um oficial evita concluir a comparação que começou, outro registra o espanto e logo corrige o próprio tom, como se já estivesse escrevendo sob supervisão imaginária. Em pelo menos um caso, a observação não desaparece por inteiro, mas volta amputada, reduzida ao suficiente para parecer mal entendido. A rocha permanece, a estranheza não. Foi isso que transformou 1840 num problema. Não a chegada ao continente, mas a forma como o continente devolveu o olhar. A Antártida deveria ter sido incorporada à lógica habitual das explorações. Costas medidas, nomes distribuídos, soberanias insinuadas, ciência acumulada. Só que algo, justamente na zona em que o gelo cedia e a pedra ficava visível, resistiu a esse enquadramento. Não porque fosse sobrenatural. O desconforto é outro. Porque parecia material demais. Esse é o ponto em que a história normalmente pede prudência, e a prudência é necessária. O ambiente polar deforma distâncias, luz, escala, o frio exaure a percepção. Rochas vulcânicas podem gerar ângulos improváveis. Falésias erodidas podem parecer projetadas. Tudo isso é verdadeiro. E ainda assim, nenhuma dessas explicações resolve o detalhe que continua de pé quando o resto já foi racionalizado. Porque a mesma categoria de observação perde nitidez sempre que se aproxima do registro oficial. Não estamos falando de amostras biológicas desaparecidas, nem de temperatura, nem de latitude, nem de disputa por prioridade cartográfica. O corte recai sempre sobre outro campo. O caráter da pedra, o desenho de certas exposições rochosas, o que alguns homens julgavam ter visto nas margens varridas pelo vento. A insistência desse recorte é o que destrói a ideia de coincidência inocente, porque coincidências se espalham. Isso não se espalha, isso se concentra. A partir daí, o continente muda de forma.
ele deixa de ser apenas o último espaço em branco a receber nome e passa a parecer um lugar onde o registro chegou tarde demais ou cedo demais. Tarde demais para ser a primeira visão humana, cedo demais para admitir o que certas visões implicariam. E essa mudança não começa com uma teoria grandiosa. Começa com uma falha modesta, quase burocrática, repetida em 3 direções ao mesmo tempo. Homens diferentes olhando para a mesma fronteira e voltando com a sensação de que havia algo na costa que o mundo aceitaria melhor se continuasse sem contorno. Quando as 3 viagens são colocadas lado a lado, a coincidência perde a aparência de acaso e começa a parecer método. Não porque houvesse uma sala escura em algum porto europeu onde americanos, franceses e britânicos combinavam versões. Nada indica isso. O que assusta é justamente o contrário. As expedições avançavam sob lógicas diferentes, interesses diferentes, ritmos diferentes. Uma queria prestígio científico e afirmação naval, outra carregava a urgência política de não ficar para trás. A terceira operava com a frieza estratégica de quem sabia transformar geografia em poder. Tudo nelas empurrava para a competição. Ainda assim, quando a costa gelada entra em cena, a divergência natural entre elas não aumenta. Ela diminui. Wilkes não partiu para confirmar franceses ou britânicos. D'Urville não navegou para validar americanos. Ross não precisava proteger o prestígio de nenhum dos dois. E, no entanto, quanto mais perto se chega das anotações produzidas na borda do continente, mais os 3 relatos parecem esbarrar na mesma barreira invisível. Todos conseguem falar do gelo, da navegação, dos riscos, das manobras, da dificuldade de reconhecer a costa num labirinto de brancura e névoa, mas quando a paisagem deixa de ser puramente glacial e a pedra começa a surgir, o texto perde firmeza. É aí que o padrão se torna mensurável. Não pelo que é dito com clareza, mas pela mudança repentina de linguagem. Oficiais acostumados a registrar observações com precisão se tornam estranhamente vagos. Comparações surgem e são abandonadas no meio. Há momentos em que a frase se aproxima de uma conclusão e recua antes de alcançá-la. Em outros, a nota é seca demais para o contexto, como se alguém tivesse decidido preservar o fato bruto e apagar a interpretação. Uma parede de gelo pode ser descrita em páginas inteiras. Uma formação rochosa incomum recebe 3 linhas desconfortáveis. Um acidente de navegação vira relatório completo. Um alinhamento observado em terra some entre expressões neutras demais para um ambiente que, supostamente, deveria ser apenas natural. A diferença entre o que se esperava encontrar e o que parece ter sido encontrado também pesa. Ninguém foi ao sul procurando vestígios de uma ordem anterior. O que se buscava era costa, latitude, dados magnéticos, passagem impossível, glória nacional. Esse detalhe importa porque elimina uma explicação cômoda, a de que os homens viram aquilo que desejavam ver. Não havia repertório pronto para esse tipo de leitura. Marinheiros do século XIX sabiam reconhecer gelo marinho, encostas, colunas vulcânicas, montanhas partidas, superfícies fraturadas por degelo. A surpresa que aparece em certos registros não é a surpresa de quem fantasia, é a de quem vê algo que não consegue encaixar no vocabulário profissional que tinha até então. Os 3 comandos também reagem de formas que, observadas separadamente, parecem apenas humanas. Juntas, parecem sintoma. Um endurece o tom e publica menos do que sugeriam os materiais preliminares. Outro deixa que o estranhamento sobreviva apenas nas margens do arquivo, como se o centro do relato tivesse sido higienizado. O terceiro mantém a compostura da grande exploração britânica, mas ao custo de uma contenção tão forte que o silêncio se torna por si só um dado. Não é que falem a mesma língua, é que todos acabam produzindo a mesma curvatura, aproximam-se demais de uma descrição incômoda e então reorganizam o texto para que ela não possa sustentar consequências. Quando isso acontece uma vez, pode ser prudência editorial. 2 vezes, pode ser convenção institucional. 3 vezes, em 3 estruturas que rivalizavam entre si, a hipótese muda de escala. Já não se trata apenas do controle da informação, trata-se do tipo específico de informação que precisou ser controlada. E esse tipo específico não era uma descoberta territorial, era uma leitura da matéria do continente. A própria cronologia reforça essa sensação. 1840 deveria ser lembrado como o ano em que a Antártida ganhou nitidez. Mas, alinhando as rotas, o que surge é quase o oposto. O ano em que a nitidez precisou ser administrada. Os navios se aproximam de uma costa que o mundo afirma estar vendo pela primeira vez,
mas os registros não se comportam como textos de primeiro contato puro. Há ali uma hesitação estranha, como se certas formas vistas no sul ativassem uma pergunta anterior à própria viagem. Isso ajuda a entender por que, mais tarde, a disputa pública se concentrou tanto em prioridade, nomeação e reconhecimento oficial. Esses temas eram seguros, mantinham o debate dentro do terreno diplomático. Discutia-se quem viu primeiro, não o que foi visto. Esse deslocamento foi decisivo, porque, uma vez empurrado para a superfície política, o problema perde sua parte mais perigosa. A história escolar da exploração antártica vira uma corrida entre bandeiras, comandantes e datas. É uma narrativa limpa, compreensível, quase elegante. O caos do mar, a brutalidade do gelo, a coragem das tripulações, tudo isso cabe perfeitamente nela. O que não cabe é a possibilidade de que no exato momento em que o continente foi apresentado ao mundo como espaço virgem de observação, alguns dos observadores tenham sentido o contrário, a impressão de estar diante de algo que não começava ali. É por isso que as omissões importam mais do que as declarações. Declarações podem ser exageradas, decoradas, contaminadas por ambição. Omissões repetidas são outra coisa. Elas revelam o contorno do que não pôde permanecer. E nas 3 expedições, esse contorno aparece sempre ao redor do mesmo eixo. Pedra exposta, regularidade desconfortável, dificuldade de reduzir o visto a acidente geológico. Não existe uma prova teatral. Existe uma convergência fria. E às vezes, a convergência fria é mais perturbadora do que qualquer grande revelação, porque ela não depende de crença, depende apenas de atenção. A partir desse ponto, as 3 viagens deixam de ser histórias paralelas de descoberta e passam a formar um único mecanismo. 3 entradas distintas, 3 arquivos diferentes, 3 caminhos que, em vez de se corrigirem mutuamente, se reforçam no mesmo vazio, como se cada uma tivesse tocado a borda de um assunto que não podia ser oficialmente negado, mas também não podia ser desenvolvido sem arrastar consigo perguntas muito maiores. Perguntas sobre por que certas linhas da costa pareciam familiares cedo demais, sobre por que a pedra e não o gelo provocou a reação mais ambígua, e sobre por que homens treinados para registrar o mundo com objetividade voltaram do extremo sul escrevendo como se a própria objetividade tivesse ficado instável diante daquilo que viram. Foi nos materiais laterais que a investigação deixou de girar em torno de suspeitas amplas e começou a ganhar peso real, não nos livros publicados, não nos relatórios revistos por almirantados e academias, mas nas cartas enviadas antes da versão final tomar forma, nos cadernos pessoais que não foram escritos para circulação pública, nas anotações de bordo que sobreviveram porque ninguém imaginou que um dia seriam lidas como peças de um mesmo quebra-cabeça. E o que elas trazem não é uma revelação total, é algo mais convincente. Fragmentos de desconforto técnico. Em várias dessas páginas, o gelo deixa de ser o elemento principal. Ele continua ali, claro, como obstáculo, horizonte e ameaça, mas em certos momentos a atenção desliza para aquilo que o gelo expõe por instantes. Faixas de rocha escura, superfícies duras surgindo entre neve varrida pelo vento, partes da costa em que o branco recua o suficiente para revelar uma matéria que os observadores não descrevem com a tranquilidade esperada. O tom muda. A segurança do registro naval dá lugar a uma cautela estranha, como se o problema não fosse o que estavam vendo, mas o risco de nomear mal o que estavam vendo. Algumas descrições são quase banais quando lidas rápido. Pedra angular, linhas de fratura, faces lisas, planos regulares, mas lidas no contexto certo, começam a escapar do banal, porque não aparecem como observações geológicas neutras. Aparecem cercadas de comparação interrompida, de correção repentina, de frases que começam apontando para uma ordem e terminam refugiadas em ambiguidade. Um oficial descreve blocos que pareciam postos e logo suaviza da impressão. Outro observa um arranjo não habitual e interrompe ali, sem desenvolver. Há também o caso em que a nota preliminar fala em disposição quase uniforme, enquanto a versão posterior reduz tudo à irregularidade costeira. A informação não some por completo, ela é rebaixada. Esse rebaixamento importa mais do que qualquer adjetivo forte. Marinheiros do século XIX viam formações incomuns o tempo todo. Costas vulcânicas, colunas basálticas, paredões partidos, montanhas cortadas pelo gelo. O incomum, para eles, não era automaticamente misterioso. Justamente por isso, quando a linguagem vacila, a vacilação tem valor. Não parece o espanto de um amador, parece a hesitação de alguém treinado para registrar com precisão
e que, ainda assim, sente que a explicação disponível ficou curta demais. O mais perturbador é que a estranheza não se concentra em imagens grandiosas. Ninguém fala de monumentos erguidos no meio do continente. Não há cidades congeladas esperando para serem encontradas. O que aparece é menor, mais seco, mais difícil de teatralizar. Geometrias onde a erosão deveria dominar. Regularidades localizadas em trechos de rocha exposta. Relações de ângulo e disposição que, vistas de longe, podiam passar despercebidas, mas que, observadas por homens acostumados a costas selvagens, soavam erradas no sentido mais frio da palavra. Erradas como um padrão fora de contexto. Isso ajuda a entender por que o assunto não explodiu publicamente. O material não oferecia uma narrativa simples. Ele não entregava uma prova absoluta, só um acúmulo de observações que se recusavam a se acomodar. Era muito pouco para uma declaração oficial, mas era demais para desaparecer sem deixar marca. E a marca ficou justamente no comportamento do texto. O registro avança, toca a anomalia, recua, avança de novo, mas por outra porta. Em certos trechos, o autor parece testar palavras e abandoná-las no mesmo instante. Em outros, o silêncio chega cedo demais, como se alguém já soubesse que aquela linha não deveria crescer. É nesse ponto que surge a indicação mais incômoda de todas. Em pelo menos um caso preservado fora do circuito principal, a supressão não parece ter sido mera autocensura. Há menção à orientação para retirar uma passagem, não por erro de navegação nem por imprecisão de coordenada, mas por causa da interpretação ligada ao terreno. A formulação é seca, administrativa, quase sem drama, e talvez por isso mesmo seja tão forte. Não se discute se algo foi visto, discute-se se deve constar. Quando essa possibilidade entra na história, a pergunta muda. Já não basta saber o que havia na costa. Torna-se necessário entender por que descrições tão contidas geraram necessidade de poda. Se fossem só ilusões causadas pela luz polar, o problema morreria nos próprios diários. Se fossem exageros individuais, a discordância interna das tripulações os diluiria. Mas o que sobrevive é outra coisa. Um campo de observação estreito, recorrente, cauteloso demais para ser fantasia e sensível demais para caber sem atrito na versão limpa da descoberta. A partir dali, a Antártida deixa de parecer apenas um espaço inóspito e passa a parecer um arquivo coberto. Não um arquivo de papel, mas de matéria, como se o gelo não escondesse apenas o interior do continente, mas também a diferença entre uma paisagem ainda não conhecida e uma paisagem que, por algum motivo, era melhor apresentar como se fosse inteiramente nova. Se o problema tivesse morrido com as 3 expedições de 1840, ainda seria possível tratá-lo como uma estranheza de época, um ruído de arquivo, um efeito colateral de viagens extremas, mas o padrão não desaparece. Ele se alonga no tempo e muda de forma sem perder o centro. Décadas depois, quando outras missões voltam a tocar zonas de rocha exposta e margens menos cobertas pelo gelo, a mesma dificuldade reaparece. Ver não parece ser o maior problema. O maior problema continua sendo descrever. Isso não surge como grande escândalo científico. Surge onde quase ninguém presta atenção. Em observações laterais, em memórias publicadas tarde demais, em relatos de homens que não parecem querer construir uma lenda, apenas se livrar de uma lembrança mal encaixada. O detalhe que une esses testemunhos tardios aos registros de 1840 não é uma imagem específica, mas uma reação recorrente diante do terreno. A sensação de que certas áreas da costa antártica não pareciam apenas antigas, pareciam expostas. A palavra importa. Expostas, não formadas. Como se alguma coisa estivesse vindo à superfície em vez de simplesmente existir ali desde sempre. Em condições normais, isso poderia ser lido apenas como efeito do degelo, da erosão, do vento catabático limpando faixas de pedra. E muitas vezes era exatamente assim que os relatórios preferiam resolver a questão. O problema é que alguns observadores, quando escreviam fora da linguagem oficial, deixavam escapar outra camada de percepção. Não falavam apenas da rocha, falavam da disposição da rocha. Não apenas da superfície, mas do modo como certas superfícies pareciam se relacionar. É aí que o silêncio se torna mais revelador do que o conteúdo bruto, porque o conteúdo isolado continua modesto, um alinhamento visto à distância, uma sucessão de planos que não combinava com o restante da encosta. Um conjunto de blocos cuja regularidade chamou a atenção mais do que deveria. Nada disso sozinho sustenta uma tese definitiva, mas o modo como o assunto é tratado sustenta uma suspeita. Há sempre um movimento de contenção.
como se a observação pudesse permanecer desde que fosse mantida abaixo de um certo limiar interpretativo. Essa contenção atravessa instituições que não costumam proteger os mesmos interesses: exploradores, oficiais navais, sociedades geográficas, editores de memórias, curadores de acervos regionais. Nem todos sabiam a mesma coisa, nem todos viram o mesmo. Ainda assim, o resultado documental converge para um formato previsível. O continente pode ser descrito como extremo, hostil, magnífico, cientificamente valioso. O que não pode ganhar espessura é a hipótese de que, em certos pontos, a paisagem estivesse devolvendo sinais de uma ordem anterior ao próprio relato da descoberta. Com o passar dos anos, isso produz um efeito ainda mais estranho. A Antártida vira o lugar mais mapeado em termos de dificuldade e o menos estável em termos de significado. Sabemos do frio, dos ventos, das barreiras de gelo, das rotas, das campanhas. Sabemos como chegar perto e como sobreviver por tempo limitado. Mas, justamente quando a narrativa se aproxima das áreas onde o continente deixa de ser apenas gelo e assume textura mineral, a linguagem volta a encolher. Como se o problema real começasse onde a imagem popular da Antártida termina. É nesse momento que entram os homens que voltaram mudados, não necessariamente quebrados, nem enlouquecidos, como gostam as versões baratas desse tipo de história, mudados de um modo mais difícil de usar dramaticamente, mais contidos, mais imprecisos quando o assunto tocava certos trechos da costa, mais propensos a interromper descrições que, em qualquer outro cenário, completariam sem esforço. Um deles evita terminar uma comparação envolvendo a estrutura da pedra. Outro menciona uma formação e logo desvia para clima e navegação, como se estivesse corrigindo a própria memória em tempo real. O comportamento não prova nada sozinho, mas se soma ao resto, e o resto já não parece aleatório. O que começou como uma coincidência entre 3 expedições passa a funcionar como um campo de atração documental. Diferentes épocas, diferentes arquivos, diferentes vozes, todas gravitando em torno da mesma dificuldade: manter a Antártida dentro da categoria de território recém-conhecido, quando alguns sinais do próprio terreno sugeriam outra temporalidade. Não uma civilização pronta para ser anunciada. Não ruínas intactas esperando bandeiras. Algo mais desconfortável porque mais fragmentário. Indícios de que a costa talvez guardasse vestígios suficientes para gerar dúvida, mas não suficientes para permitir consenso. Esse tipo de material não destrói a versão oficial de uma vez. Ele a corrói por repetição. Cada novo silêncio localizado, cada recuo de linguagem, cada nota em que a descrição começa precisa e termina neutra demais acrescenta peso ao mesmo ponto cego. E depois de certo acúmulo, o ponto cego deixa de parecer uma falha acidental do arquivo. Passa a parecer a parte mais cuidadosamente preservada dele. É aqui que a investigação muda de eixo. Até esse ponto, o problema podia ser descrito como uma sequência de observações incômodas feitas por homens em campo. Mas, quando os mapas entram, a anomalia deixa de estar apenas na costa e passa a contaminar o tempo. Porque a pergunta deixa de ser o que foi visto em 1840. A pergunta passa a ser por que certas linhas do mundo pareciam existir antes de terem sido oficialmente vistas. A cartografia antiga sempre atrai exagero e, por isso, exige cuidado. Mapas velhos acumulam erros, monstros, continentes duplicados, fantasias herdadas e costas inventadas para preencher o vazio. Quem procura neles qualquer confirmação para qualquer teoria sempre encontra alguma coisa. O ponto aqui não é esse. O problema não está em um mapa isolado que, lido com generosidade demais, lembra vagamente a Antártida. O problema surge quando fragmentos cartográficos anteriores à descoberta oficial começam a sugerir familiaridade com porções de litoral sul que deveriam estar fora de alcance. Não apenas geográfico, mas climático. Essa familiaridade não aparece como precisão moderna. Não há um desenho perfeito esperando por validação futura. O que existe é mais incômodo justamente por ser parcial, certas curvaturas, certos contornos, certas relações entre massa continental e margens que, para a história oficial, só poderiam surgir depois que a navegação polar se aproximou o bastante para observar. E, ainda assim, em alguns documentos a lógica da costa parece anteceder o momento em que o mundo afirma tê-la conhecido. A explicação mais segura sempre foi a mesma: dedução, erro feliz, imaginação geográfica, projeção de terras austrais hipotéticas. Durante séculos,
Cartógrafos acreditaram que o sul precisava conter uma grande massa para equilibrar o norte. Isso é verdade. A ideia de uma terra austral não é prova de conhecimento real, mas essa defesa resolve apenas a hipótese geral de um continente no sul. Ela não elimina o desconforto quando o traço deixa de ser abstrato e começa a tocar formas que lembram costa concreta demais para serem apenas filosofia cartográfica. É por isso que 1840 passa a parecer menos um nascimento e mais uma regularização. Como se o que ocorreu naquele ano não fosse a entrada de um continente desconhecido na história, mas a conversão de algo difuso, incômodo e antigo demais em versão aceitável. Antes havia rumores cartográficos sem corpo definitivo. Depois, havia expedições com autoridade estatal, coordenadas, nomes próprios e a força de uma narrativa oficial. O que se perdeu nesse processo talvez não tenha sido informação completa. Talvez tenha sido justamente a pergunta errada para um século que precisava de certezas navais, não de memória quebrada. Isso ajuda a explicar por que o tema dos mapas e o tema das formações rochosas parecem correr em paralelo até se encontrarem no mesmo ponto cego. De um lado, contornos surgindo cedo demais. De outro, observadores reagindo de forma estranha a trechos de costa exposta. Separados, os dois assuntos ainda permitem ceticismo confortável. Juntos, começam a sugerir algo pior: a possibilidade de que a Antártida não tenha entrado no século XIX como espaço inteiramente novo, mas como resto de um conhecimento anterior que precisava ser enquadrado de novo. E o enquadramento foi eficiente. A cartografia antiga foi rebaixada ao campo das curiosidades. As viagens de 1840 foram elevadas ao estatuto de origem confiável. As ambiguidades dos diários ficaram dispersas em arquivos periféricos, sem força para competir com a limpeza dos relatos consagrados. O resultado foi uma história elegante demais. Primeiro, a humanidade imagina um sul distante. Depois, a ciência navega até ele. Então, o mapa se corrige. É linear, compreensível, seguro. O que essa linha não comporta é a hipótese de que certas costas não tenham sido apenas encontradas, mas reconhecidas. Reconhecidas por quem, é claro, continua sendo a pergunta mais perigosa. Não porque exista uma resposta pronta, mas porque ela abre espaço para uma sequência de problemas que a história oficial evita desde o início. Se parte do litoral sul era conhecida em fragmentos, por que esse conhecimento não sobreviveu em cadeia clara? Se sobreviveu apenas deformado, o que interrompeu a transmissão? E se 1840 encontrou não um continente totalmente ausente da memória, mas um território cuja lembrança havia sido reduzida a vestígio, então o gelo muda de função. Ele já não é apenas barreira física. Torna-se a superfície perfeita para uma segunda descoberta, limpa o bastante para apagar a primeira. Nesse ponto, a Antártida deixa de ser só o fim do mapa. Ela se torna o lugar onde o mapa talvez tenha sido corrigido para parecer mais jovem do que realmente era. Os documentos sugerem um padrão. Os homens completam esse padrão, porque depois de certo ponto, a questão deixa de ser apenas o que a costa escondia e passa a ser o que ela fazia com quem voltava dela. Não no sentido teatral, não como lenda de expedição amaldiçoada. A mudança é mais seca e mais difícil de explorar de forma sensacionalista. Alguns regressam com a mesma disciplina, a mesma linguagem técnica, a mesma capacidade de relatar vento, gelo e navegação em detalhes impecáveis, mas perdem essa firmeza quando o assunto se aproxima de certos trechos de rocha exposta. Esse desvio não aparece em todos, e justamente por isso chama atenção. Se o ambiente polar por si só destruísse a clareza dos relatos, a confusão seria geral. Não é. Há homens capazes de lembrar coordenadas, manobras, velocidades estimadas, distribuição de gelo e condições do mar com precisão quase mecânica. E ainda assim, quando descrevem certos pontos da costa, a escrita começa a falhar de outro jeito. Frases interrompidas, comparações abandonadas, mudança brusca de assunto. Não parece exaustão, parece resistência. Em alguns casos, essa resistência assume a forma mais discreta possível, o silêncio seletivo. O oficial fala com naturalidade sobre tudo o que deveria impressionar um observador: temperatura, risco de aprisionamento, aparência monumental do gelo, fadiga da tripulação, e se torna econômico demais exatamente onde seria natural desenvolver mais. A área rochosa é mencionada e logo deixada para trás. A observação quase técnica se aproxima de uma conclusão e então recua para uma palavra neutra. O efeito, lido hoje, é estranho. Parece que o homem ainda está tentando decidir, no próprio ato de escrever,
o quanto daquilo deve permanecer nomeável. Esse comportamento ajuda a entender por que algumas memórias posteriores soam tão incompletas. Não são relatos incapazes de lembrar, são relatos incapazes de estabilizar, como se a percepção inicial tivesse sido clara o bastante para causar impacto, mas não clara o bastante para sobreviver intacta ao retorno ao mundo racional, burocrático, publicável. Isso é decisivo. A anomalia, então, não seria apenas algo visto. Seria algo visto e imediatamente forçado a caber em categorias inadequadas: rocha, erosão, ilusão ótica, acaso. Termos suficientes para encerrar o assunto, mas insuficientes para apagar a sensação original de inadequação. Há também os que voltam mais fechados, não transformados em personagens míticos, e sim em testemunhas ruins de si mesmas. Homens que, diante de um tema específico, perdem a fluidez que mantém em todo o resto. Um deles nunca conclui a imagem que começou a usar para descrever a superfície mineral observada. Outro retorna várias vezes ao mesmo ponto sem avançar 1 centímetro na explicação, como se circulasse ao redor de uma percepção que já não consegue traduzir sem desfigurá-la. O que mais pesa aqui não é a dramaticidade, mas a repetição da trava. E então surgem as mortes, não como peça central, porque tratá-las assim seria fácil demais, mas elas existem na periferia do arquivo, próximas o bastante para incomodar. 3 perdas que, em outro contexto, poderiam ser absorvidas pela brutalidade normal das viagens do século XIX. O mar polar matava, o frio matava, a hierarquia naval, a doença, o acidente, tudo isso fazia parte do risco. O problema é que quando o restante do material já parece organizado em torno de um mesmo ponto cego, até o que poderia ser coincidência começa a ganhar outra densidade, não porque prove uma conspiração, mas porque reforça a sensação de que o custo humano ao redor dessa fronteira não foi apenas físico. É nesse trecho da história que o continente deixa de ser só um enigma geográfico e passa a funcionar como agente de deformação narrativa. A Antártida não precisa ter revelado algo absoluto para produzir esse efeito. Bastava ter exposto alguma coisa suficiente para romper a segurança interpretativa dos homens mais treinados, para observar sem hesitar. E talvez seja esse o detalhe mais perturbador de todos. Não que tenham encontrado uma resposta clara, mas que tenham voltado incapazes de tratá-la como simples paisagem. Quando várias vozes diferentes fracassam exatamente no mesmo tipo de descrição, o fracasso também vira evidência. Não daquilo que estava na pedra, ainda não, mas da insuficiência da história limpa que foi construída depois, porque uma descoberta comum amplia a linguagem. Isso aqui parece ter feito o contrário. Parece ter reduzido homens experientes a uma prudência quase involuntária, como se o problema real não fosse o gelo à frente, mas a possibilidade de que, sob ele, a costa guardasse vestígios demais para serem ignorados e poucos demais para serem declarados. É neste ponto que a hipótese deixa de depender apenas de arquivos antigos e passa a tocar a arquitetura do presente, porque, se o padrão fosse apenas histórico, ele terminaria nos diários cortados, nas cartas desviadas, nos mapas incômodos e nos homens que voltaram sem conseguir dizer exatamente o que haviam visto. Mas o que se forma depois parece menos um esquecimento natural e mais um enquadramento duradouro. A pergunta não foi respondida. Também não foi destruída. Ela foi deslocada para um território onde quase ninguém pode alcançá-la sem mediação institucional. O Tratado da Antártida é apresentado como aquilo que, em muitos sentidos, realmente foi: um mecanismo para desmilitarizar um continente extremo, conter disputas abertas de soberania e reservar a região para a cooperação científica. Essa moldura é sólida, racional e historicamente defensável. O problema começa quando se observa o efeito colateral perfeito desse arranjo. A Antártida não se torna proibida no sentido vulgar da palavra. Ela se torna administrada, e existe uma diferença enorme entre um lugar interditado e um lugar acessível apenas sob condições que filtram, definem e limitam a forma do contato. Essa é a forma mais eficiente de neutralizar uma pergunta perigosa. Não negar sua existência, não declarar que é falsa. Apenas submetê-la a um ambiente em que toda aproximação depende de autorização, logística, custo extremo, janela climática, enquadramento científico e circulação controlada. Um continente inteiro passa a existir, para quase toda a humanidade, como imagem oficial, dado institucional
expedição credenciada, pesquisa temática. Tudo isso é legítimo. E, ao mesmo tempo, tudo isso cria a superfície ideal para que certas linhas de investigação nunca cheguem perto o bastante da matéria que as originou. Quando se olha por esse ângulo, o tratado adquire uma segunda função, talvez não intencional na origem, mas poderosa no resultado. Ele transforma a distância física em distância epistemológica. A Antártida já era remota. O sistema posterior a torna remota também em termos de pergunta. O continente pode ser estudado, mas dentro de gramáticas específicas, pode ser visitado, mas quase sempre em corredores definidos. Pode ser descrito, mas por linguagens autorizadas a falar de gelo, clima, ecossistemas extremos, geologia, história de exploração. Tudo isso produz conhecimento real. O que não produz é liberdade para perseguir uma anomalia histórica sem que ela pareça desde o primeiro passo inadequada ao ambiente em que tenta reaparecer. É por isso que o silêncio antigo e a inacessibilidade moderna começam a parecer partes do mesmo mecanismo, mesmo que não tenham nascido do mesmo plano. Primeiro, o século XIX reduz a nitidez daquilo que viu. Depois, o século XX consolida uma estrutura em que o continente inteiro passa a ser abordado sob um vocabulário mais limpo, mais útil, mais controlável. Não é preciso conspiração total para que isso aconteça. Basta a combinação de 3 forças muito humanas: prudência institucional, custo logístico e o desconforto persistente diante de uma hipótese que nunca se tornou demonstrável o suficiente para merecer centro, mas nunca foi frágil o bastante para desaparecer. Isso explica por que a história oficial da Antártida soa tão estável na superfície e tão fina quando se pressiona ao ponto certo. Fala-se muito da corrida ao polo, da ciência internacional, das bases, do gelo profundo, das camadas climáticas, da cooperação entre países. Tudo isso é verdadeiro. Mas a verdade organizada também pode funcionar como cobertura, não no sentido de falsidade, e sim no sentido de sobreposição. Uma camada legítima de explicação é colocada por cima de uma camada anterior de incerteza, até que a segunda deixe de ser visível para quase todos, e então a pergunta original retorna com outro peso. Se 1840 foi o momento em que 3 expedições tocaram a mesma borda e produziram o mesmo tipo de omissão, o que veio depois não corrigiu esse problema, apenas o acomodou num sistema mais elegante. A Antártida tornou-se o lugar ideal para uma verdade sem acesso pleno, distante o bastante para permanecer abstrata, rigorosamente regulada o bastante para parecer transparente e hostil o bastante para que qualquer tentativa de olhar fora da moldura pareça imediatamente impraticável. Talvez seja esse o detalhe mais difícil de ignorar. A história não precisou ser apagada por completo. Bastou receber uma nova moldura. O continente deixou de ser um possível arquivo de anomalias materiais e passou a ser, para o mundo moderno, um símbolo de pureza geográfica e cooperação racional. E símbolos são extremamente eficazes quando precisam substituir perguntas, porque, depois que um lugar é cercado por uma narrativa tão limpa, qualquer ruído vindo do passado começa a soar como erro, exagero ou ruína interpretativa, mesmo quando esse ruído já estava lá desde o começo. No fim, a pergunta não é se existe uma prova única, intacta e teatral escondida sob o gelo. Essa exigência de prova absoluta quase sempre serve para proteger a versão mais confortável da história. O que existe aqui é outra coisa, uma linha de coerência. 3 expedições independentes alcançam a mesma fronteira no mesmo intervalo histórico. 3 conjuntos de registros começam a perder nitidez no mesmo tipo de assunto. Décadas de material periférico repetem a mesma dificuldade. Mapas antigos deslocam o problema para trás no tempo. E, por cima de tudo isso, forma-se um sistema moderno em que o continente permanece visível o suficiente para ser conhecido e distante o suficiente para não ser tocado fora da moldura. Essa coerência não entrega uma resposta pronta. Entrega algo mais sério, a sensação de que a explicação oficial ficou pequena demais para os próprios documentos que deveria conter. A Antártida continua sendo apresentada como o último grande espaço em branco a entrar no campo estável da observação humana. Mas os arquivos mais incômodos sugerem outra imagem, não a de um vazio finalmente encontrado, e sim a de um lugar onde a descoberta e o encobrimento começaram quase no mesmo momento. Talvez seja por isso que 1840 nunca assenta. O ano parece firme nos livros, mas instável quando se abre o material que ficou nas margens.
Porque a questão real daquele momento não era apenas geográfica, era interpretativa. Os homens que chegaram ao sul não estavam preparados para anunciar uma memória quebrada do mundo. Estavam preparados para nomear costas, medir distâncias, registrar gelo, disputar prioridade. Se no meio disso a matéria do continente devolveu sinais de uma ordem que não combinava com a ideia de território recém-conhecido, então o silêncio não foi um acidente menor. Foi a única forma disponível de manter a história utilizável. Isso muda tudo sem precisar exagerar nada. A hipótese não exige cidades perdidas, tecnologias impossíveis, nem fantasias acumuladas ao longo do século seguinte. Ela exige apenas uma concessão muito mais difícil para a narrativa oficial, a de que certos fragmentos de conhecimento podem sobreviver de forma deformada, cair fora da cadeia principal da história e reaparecer apenas como ruído, coincidência ou detalhe mal arquivado, e que às vezes o papel de uma grande descoberta não é revelar o desconhecido, mas redefinir aquilo que não podia mais ser explicado do jeito antigo. Se foi isso que aconteceu na Antártida, então o continente não se tornou off-limits porque escondia um segredo simples, desses que podem ser fotografados, catalogados e encerrados num relatório. Tornou-se off-limits porque ocupava uma posição muito mais perigosa, a de lugar onde a cronologia começa a falhar. Um território que o mundo moderno precisou tratar como novo, talvez porque admitir o contrário fosse abrir uma fissura ampla demais no modo como a história organiza o conhecimento, a exploração e a própria ideia de descoberta. E é por isso que os silêncios continuam pesando mais do que as declarações, porque declarações podem ser corrigidas. Silêncios recorrentes concentrados no mesmo ponto, atravessando países, décadas e instituições, fazem outra coisa. Eles preservam a forma do que faltou, como a impressão deixada por um objeto retirado cedo demais. Talvez a Antártida tenha sido descoberta em 1840. É assim que a versão limpa precisa que ela exista. Mas, se os registros laterais estão dizendo a verdade no único modo torto que lhes restou, então 1840 pode ter marcado algo muito mais específico e muito mais perturbador. O momento em que o mundo chegou tarde a uma costa que, de alguma forma, já carregava vestígios de ter sido conhecida antes e escolheu chamar esse atraso de descoberta.